Então eu tinha 16 anos e nunca tinha entrado em nenhuma igreja. Nenhuma, na vida. Não sabia nada, 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 Parente, nada. crente, nada. Nada, 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 nada. Minha avó católica, mas meus tios tudo doido, né? Minha família tudo maluco. Do lado do meu pai, né? Meu pai foi embora, eu era bebê, então Caramba. eu vi meu pai a primeira vez, eu já era, sei lá, que eu me lembro, eu tinha uns 9, 10 anos, né? Enfim, e meu pai, né, usuário de droga, minha mãe também, né, fazia uso né, bebia e tal, e a família também muito, né? E aí, cara, eu, em Volta Redonda, né, anos 90, era final de 98. Então, anos 90, em Volta Redonda, tinha aquela coisa dos baile funk, né, tinha aquela coisa de Rio de Janeiro, sabe? Furacão 2000, Uhum. People's Ultra, não sei o que lá, aqueles bailes daquelas Os equipes rolês. de som, lado A e lado B, né? A Competição, né? Ali dos pancadaria caras. comia, umas gangues, né? Aí no bairro que eu morava tinha uma gangue, eu morava num bairro chamado Aterrada, aí tinha a OTA, Organização Terrorista do Que Aterrada. isso, jovem? Era uma galerinha que Tô entendendo. fazia umas besteiras e a OTA se reunia num fliperama, e eu morava num prédio em cima do fliperama, então, enfim. Aí, Os caras achando que lá em Tombos tava ruim, né? pois é. E aí, cara, eu, né, continuei assim, sem ter muito filtro, né, me envolvendo com tudo que aparecia, Uhum. experimentando de tudo que aparecia, e fui ali, o skate, né, e tal. Enfim, não quero dar muito detalhes, porque, Uhum. né, algumas pessoas vão assistir o vídeo, eu não quero Sim. também entristecer ninguém, mas o fato é que o negócio estava desandado, Qualquer coisa além de Diabo Loiro, acho que não é? já mexe muito com o imaginário das pessoas. Deixa assim. E aí, cara, um amigo converteu, sabe? Um skatista amigo. A gente foi numa balada até junto e tal, mas depois da balada eu fui pra minha casa, ele foi pra dele, a gente morava em, assim, numas quebradas invertidas. Então o ônibus que a gente pegava era o 100, que era Monte Castelo, Cajueiro. Então eu morava aqui no Monte Castelo, nesse ponto final, e ele morava no Cajueiro, no ponto final de lá. Então a gente pegava o ônibus em qualquer lugar, ia para um lado, depois para o outro, tal. Era o mesmo ônibus. Fui para minha casa, ele foi para dele, depois da balada, ele foi num lugar lá e tal. E aí o pessoal veio, entregou um folheto para ele, convidando ele para a inauguração de uma congregação Olha. no Cajueiro, lá no bairro dele, a Congregação Batista do Cajueiro. Veio uns gringos para fazer a capela, sabe? Esses gringos que Sim. vinham para ajudar a fazer templo e tal. E aí ele foi evangelizado por aquela galera. É uma história muito legal, mas eu não tenho condição de dar Uhum. detalhes. O fato é que ele foi naquele culto, converteu e foi na igreja batista para matricular na classe de batismo e começou a frequentar a igreja mãe lá do Cajueiro, que era a Batista Central de Volta Redonda. Certo. E aí, cara, ele me convidou e aí ele desceu do busão para ir para a igreja numa quarta-feira, chovendo, meio frio, a gente numa praça em Volta Redonda, Memorial Zumbi, onde a gente andava de skate, os amigos andando de skate, eu daquele jeito, pá e tal. E aí ele desceu do ônibus e acho que ele veio assim, tipo, vou chamar alguém para ir na igreja comigo, né? Alguma coisa assim. E aí ele me chamou, eu não reconheci ele primeiro, que eu tava meio Tava coisa. bem. Uhum. Aí eu, pô, quem é você e tal? Negócio de Jeová, eu não entendia, né, nada de igreja, né? Eu sei que Uhum. ele tava com a Bíblia, com uma roupa meio social. E aí eu reconheci que era ele. Caraca, André e tal. Michel, a gente chama ele de Michel, mas o nome dele é Uhum. André. Michelin, ele é conhecido hoje. Ele é pastor, ele é Olha aí. capelão lá do Colégio Batista, que é do lado da Olha que Central. Ele tá benção. lá na igreja até hoje. Então ele é pastor, ele foi professor lá no seminário, hoje ele é capelão do colégio. E aí ele falou, vamos, cara, comigo. Eu falei, pô, Michel, qual é, velho? Pra igreja, velho. Na E eu tava moral. de bermuda, de chinelo, de boné, né? Skatista. E aí, cara, ele me desafiou e tal. Eu falei, pô, Michel, o negócio de ser, pô, não, que agora eu sou batista e tal. Eu falei, que batista, pai. Hum. Comecei a zoar ele. Aí ele falou, não, vamos comigo, pô. Se te botar pra fora, eu saio e não volto nunca mais. Aí eu Tá aí falei, o desafio, agora eu vou. Pra então, tirar ele dessa. então bora. Aí eu falei, cara, eu vou enlouquecer naquela igreja, eu vou pendurar de Nossa, cabeça pra cara. baixo, eu vou gritar. E, pô, o Michel vai parar com esse negócio de ser batista. Que ideia é essa, né? Aí a gente foi, cara, foi muito engraçado. Um culto de quarta-feira, chovendo, poucos irmãos. Era uma igreja Sim. muito grande, devia ter lá seus,
sei lá, acho que umas 70 pessoas, 80 pessoas, mas pro tamanho daquele templo era pouco, e uma quarta-feira, culto de oração, a maioria idoso, né? E eu nunca tinha entrado, então foi muito curioso, muito interessante, porque eu não sabia como era uma igreja, e de repente eu entrei, e aquele monte de banco de madeira, e né, uma estética assim diferente de tudo que eu conhecia, madeira, algumas coisas assim de acústica, e órgão, piano, né? As janelas coloridas e tal. Aí nós sentamos no último banco e eu fiquei assim, tava meio, né, aditivado. E aí eu fiquei assim, aquilo me chamou, as janelas coloridas, e Nossa, eu, já. caramba, que viagem. Será, Aí aquela será que é pecado dar brisa dentro da igreja? aquela ideia que eu tinha de fazer bagunça, eu esqueci. Por quê? Porque eu fiquei Ficou impactado. impressionado Tudo ali, né? muito diferente, cara. E eu tentando entender o que é isso, né? Uhum, De repente, cara, o menino sentou lá no órgão, aquele barulho diferente de órgão, e começou lá o prelúdio, né? E aí eu, caraca, que música é essa? Que instrumento é esse? Eu nunca tinha visto, o moleque que tocando. loucura, E cara. não era tipo um piano, não era um teclado. E Uhum. que barulho é? Aí de repente, cara, o pastor entrou assim, de terno, de gravata, pá, um púlpito gigante, aquelas arcas da Nossa, aliança, né, é mano? E o enorme. microfone preso, assim, Sim, sabe? sim. Cara, ele pegou, ajustou o microfone, aí ele fez assim, aí todo mundo ficou em pé, né? Olha. Aí eu já, pá, fiquei de olho ali. Aí daqui a pouco aí ele deu aquela saudação, quero saudar os irmãos com a maravilhosa, Os inefável, beneplácitos a estão graça genuflexos diante da do nosso graça. Senhor Jesus. Aí a igreja, dividindo vozes, respondeu, amém. Nossa, Aí eu bem celestial, né, falei, mano? caraca, eu fiquei com a sensação assim de que tava ensaiado e eu faltei o Ah, ensaio, eu não sei o que fazer. Aí eu, qual é, Michel? Que doideira, hein, velho? você nem me falou do amém, mano? Aí ele, cala a boca, mano. E ele novo convertido, aí eu, caraca, Michel, o coroa tem um poder, velho. Eu Nossa, falando altão, loucão. gritando. Aí ele, cala a boca, você viu o poder do coroa? Ele faz assim, a galera levanta, faz assim, a galera abaixa. Nossa, Caraca, mano. vivo morto. Nossa. Aí eu fiquei rindo pra Deus caramba. Vivo, amado. morto, vivo, tem aquela Mas não tinha brincadeira. um diácono pra te dar uma chave de Cara, braço na porta da igreja? mano, tinha. Então, tinha. Aí essa hora ele apareceu, né? Tinha. Eu não sei se eu posso falar o nome dele, não sei se uma galera de lá vai ver, mas Não, mas tinha lá um ele é diácono. benção, o Boa. Ageu Celestino. Pronto, descobrimos. E ele cantava bem grave, assim, a gente chamava ele de subwoofer. Subwoofer, certo, tá Mano, certo. ele tremia a igreja, ele era aquele baixo mesmo. Profundo, né? E aí tinha os diáconos de plantão, né, cara? E lá tinha, no hall de entrada da igreja, tinha um quadro, assim, os 10 mandamentos do templo do Senhor. Coisas que não podia fazer dentro da igreja. Rapaz, olha. E eu, de bermuda, de chinelo, Você já de feriu boné, umas 8 ali mascando. fácil. É isso aí, tava quebrando uns 8 mandamentos. Então, cara, ele chegava pertinho com a mãozinha assim, ó, e eu sentia meio que um bafo quente, e ele vinha assim, me olhava, me olhava. Cara, sinceramente, foi as garras da graça que segurou aquele homem. Porque se ele me bota pra fora, era o nosso combinado. Saía você e ele, né? E o Michel, né, o André, no Cara. caso, ia ter que sair, para palavra de homem, Sim, né? Então olha. ele ia ter que sair. Inclusive, né, o pessoal daqui de São Paulo, e principalmente aqui na Zona Sul, porque o skate em São Paulo começou no Ibirapuera, em outros lugares também, mas a primeira galera de skate são os chamados Ibira Boys. Ok. Inclusive lá no parque, uma pista que a Nike fez, tem uma placa lá em homenagem a esses caras. Olha. São os caras bem Os das pioneiros antigas, ali, pioneiros. né? Girão, Bolota, o Tron. Então, do street, né? Skate street. Ok. Skate de rua, a primeira galera, assim, os Ibira Boys, acho que início de 70, uma coisa assim. Olha. E esses caras, os Ibira Boys, eles tinham um costume de se cumprimentar entrelaçando os dedos assim, ó. Tá. Então, esses caras das antigas, quando você vai cumprimentar, você tem que cumprimentar com a mão aberta. Porque a mão encaixa já encaixa certinho. o dedo no outro. Então, quem é das antigas já cumprimenta assim. Se você vê uns caras cumprimentando assim, você fala, pô, esse cara é das antigas, Olha cara. aí. Então, na nossa galera, que a gente já é tipo segunda ou terceira geração depois desses caras, como a gente tinha acesso a São Paulo, porque Volta Redonda não é tão longe, e a gente sabia dessas coisas. Então, assim, a nossa galera, quando a nova geração cumprimenta assim,
quer dizer que, tipo, pô, isso aqui agora é de verdade mesmo. Certo, é pra valer. É pra valer. Então, o meu combinado com o André tinha sido esse. Teve esse Cara, combinado dos se dedos me botar cruzados. pra fora, você vai sair. Ele me desafiou, né? Se te botar pra fora, eu saio com você. Cara, E aí foi legal que ele falou, né, que... como é que foi? Ele, muito engraçado, cara. Ele me evangelizou com um versículo que não tá na Bíblia. interessante, interessante. Porque eu tava ali argumentando com ele, tipo, pô, como que eu vou na igreja de bermuda? Como que eu Tá, vou na não é igreja... nesse dia, numa conversa... Nesse mesmo Ah, dia, no mesmo dia. eu esqueci de falar. Ele disse assim, não, mano. Aí ele olhou pra Bíblia assim, mas ele nem sabia muita Aham. coisa da Bíblia. Ele, venha como estás. Ai, tá vendo? Conhecidíssimo esse versículo. Ai, eu ainda zoei, venha como estou, olha como estou, e pai, nós zoamos, né? Então tinha esse combinado. Certo. Se eu fosse botado pra fora, né? Cara, e assim, com toda certeza, o irmão Ageu queria me colocar Pensou pra nisso. fora, mas as garras da graça Segurou. seguraram e aí, cara. Aí teve os hinos, né? Foi muito legal, cantou aquele da oração, né? Em Jesus Amigo Temos, Em né? Jesus, amigo, Que é o temos. Bob Vai Pra Casa, o joguinho do Atari, você tá ligado, mesmo? né? Não tá Não, ligado? não, isso Ô, não. louco. O Bob Vai Pra Casa, um jogo, você tá ligado no jogo? Sim, Bob e Vai no Pra hino, Casa. principalmente, né? Bob's Go Home, né? Do Atari. Sim. E aí, a música do Bob Vai Pra Casa... Chegando aqui o irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Nossa, mas o cara do jogo era crente ou ele Não, copiou mano, descaradamente? nós é que copiamos a melodia de um hino Nossa, de guerra cara. da Áustria lá. Como que você tem coragem de falar isso? Profanando o cantor Foi da cristão. Áustria? Então o cara na Áustria era crente, né? Tem que ter uma Enfim. explicação. E cantou esse aí. Aí cantou em Jesus Amigo Temos, vamos separar em duplas de oração, né? Duplas de oração. Aí a galera orando, baixinho, Batista, hora E você baixa, ficou lá tal. com o Michel. E eu, né? pô, não sei rezar não, velho, tal. E ele, cala a boca. E o irmão Ageu... Nossa, mano. Foi engraçado demais, cara. Aí, enfim, aí o pastor Nilson, cara, que ele coroa, ele parecia o... Vocês conseguem colocar coisa aqui da internet? Vocês... Imagem, alguma coisa aí? Bota o Sr. Burns aí do Simpsons. Sr. Burns. Esse é o Eu vou mostrar aqui pra você, Haroldo. Era ele que tava dirigindo nesse dia? Ele que ia pregar, né? Ah, sim. Pastor Nilson de Márzio. Me batizou e meu primeiro pastor, né? Eu vou te mostrar a imagem dele. Você lembra do seu Burns, Claro, do Simpson? Sim, O dono da fábrica? Já Olha dei aqui, esse apelido para algumas pessoas. Não sei se dá pra ver na câmera aí, ó. Sr. Burns. Pastor Nilson de Márzio, se jogar aí um do lado do outro, é muito igual, cara. E ele de terno, o seu Burns, né? Uhum. Aí eu, caraca, Michel, o Sr. Burns. o coroa parece o seu Burns e pá, aquela zoeira, mano. E o Ageu já... Opa, ali. Olha lá o Sr. Burns ali. O Ageu já ali, querendo já te dar uma massageada nas costas santa. Aí, galera, Olha olha só o pastor Nilson, não sei, vamos ver se vai aparecer. Ah, mas você meteu um bullying com ele, vai. Olha o nariz mas do ele Burns, já a morreu, careca. tadinho, Faleceu. Faleceu. Olha lá, vê se não é igualzinho. Sr. Burns. Ele sabia disso? Cara, um pastorzão. Aí... Ele sabia que você chamava de Sr. Burns? Sabia não, quem era? Sabia não. Cara, aprendi muito com o pastor Nilson, foi muito bom. Toda terça-feira eu descobri no boletim da igreja, aí tava lá, clínica pastoral, agende o seu horário e tal. Aí fui na secretaria, quanto custa, né, Olha, nossa. Mas nesse dia, ele pregou esse dia? Ele pregou. E aí, cara, Lucas 15. Olha aí. E assim, né, meu pai foi embora, eu era bebê, então eu cresci, né, sem pai. Sim. Minha mãe, sozinha, fez todos os papéis, fez de tudo, né? E trabalhou muito e sempre, né? A gente nunca teve uma vida muito fácil, a gente nunca teve luxo, fartura, porque uma mãe sozinha, né? E no caso, depois ela casou novamente, teve outro filho, outro cara também foi embora. Então ela ficou ali com 2 filhos, professora do estado do Rio, ganhava pouquíssimo. Então você pensa, uma mulher sozinha, professora, ali, né? Criando 2 filhos. Meu pai nunca deu R$1 para ajudar. Então assim, minha mãe é uma heroína, uma guerreira, fez, né, além do que ela podia.
Mas só que eu acho, né? Olhando de hoje, eu acho que a principal razão da minha rebeldia era a ausência paterna, né? Certo. Eu acabei projetando no meu avô, mas ele morreu também, eu era novo, eu tinha 10 anos quando ele morreu. Então, Tudo isso também colabora com a revolta, né? A e meu figura avô... paterna que você tinha ali foi embora. Então, cara, ele abriu Lucas 15 e começou a ler. Um pai tinha 2 filhos e o mais novo foi embora e tal. E aí ele falava, o jovem andando pelo mundo, gastando dinheiro e fazendo coisas erradas e tal. Aí eu, qual é, Michel? Cutuquei assim, pô, contou minha vida pro coroa Olha aí, aí. velho, né? Olha aí. E aí, cara, ele esticou o dedo assim, mano, e ele falou comigo ali. E ele falou assim, o título do sermão era Deus é o pai que você precisa. Nossa, cara. E a frase de transição, a frase de efeito era, filho pródigo, volta pra casa que o pai te espera de braços abertos. E aí, aí já era, né? Aí eu falei, caramba, velho. Aí fui na frente, aquela coisa toda clássica, na né? quarta-feira chuvosa. Numa quarta-feira chuvosa. Em nós, através de